aí, meus amigos? Bom ou não? Segundo turno da campanha começou, meu filho, e o negócio tá insano. No vídeo de hoje, eu quero falar com você que não votou no presidente Bolsonaro. Vamos bater um papo? E não, de antemão eu já te aviso, eu não vou pedir para você poder gostar dele, falar um monte de coisas maravilhosas dele, não vou fazer isso. Você tem o seu direito de achar o que você quiser. Ainda, né? Você ainda tem. O que eu quero fazer nesse vídeo é mostrar pra você o que tá pegando, o que tá rolando, que talvez você ainda não tenha percebido. Então, o que eu quero te pedir aqui é um minutinho do seu tempo, um minutinho, cara. Pode ser? Vamos bater um papo? Então, senta aí. Vamos conversar. Se você não votou no Biruliro nesse primeiro turno, esse vídeo é pra você. E o que eu quero mostrar é que o seu rancinho de um cara grosseirão pode trazer para o país o que tanto a mídia alardeava com a chegada do Bolsonaro na presidência. Uma dentadura. Eu não sei se eu posso falar ditadura. Sabe, tá tudo muito democrático ultimamente. E não, infelizmente não é achismo da minha parte, caro indeciso. Na verdade, quem dera que fosse. Mas eu sei, eu tô falando muita coisa, né? Vamos por partes. Deixa eu começar aqui com você que votou na Simone Tebet. E como o Nine diz, Simone Step. No dia 19 de setembro de 2022, e eu tô falando há menos de um mês atrás, olha o que a Simone disse. Mas na verdade, olha o alerta que ela fez. Foi um alerta. Simone Tebet, Lula, se eleito, vai governar para se perpetuar no poder. E ela não estava falando isso porque ela acha que ele faria isso, mas porque o Nine já avisou que o plano é esse. Você duvida? Folha, de 2016. PT lamentou não ter ampliado seu controle da sociedade. Em autocrítica durante impeachment, partido fala em criar força policial, social e cultural para dirigir o país. E quando você lê a matéria, não fica menos chocado do que com a manchete. Vamos para o meio dela. Aprovada pelo Diretório Nacional do PT em 17 de maio de 2016, a chamada Resolução sobre Conjuntura afirma que o partido errou em várias frentes. 1. Ao priorizar o pacto pluriclassista, que permitiu a vitória do Nine em 2002. Pausa. Pluriclassista, classes plurais, multiclasses, várias classes sociais. No início do Partido dos Trabalhadores, só uma classe deveria ser priorizada, assim como na União Soviética e na China de Mao Tse-tung, o proletário, ou num português bem claro, o trabalhador. Segundo esse documento do PT, foi um erro ter se juntado com as outras pessoas num governo plural. Deu para entender? Bolsonaro agradou o mercado. Eu vou dizer uma coisa, meu filho. Se o Bolsonaro agrada o mercado, nós do PT temos que desagradar o mercado, porque nós não combinamos. Continuemos. 2. Errou ao não impedir a sabotagem conservadora nas estruturas de mando da Polícia Federal e do Ministério Público. Para o PT, pessoas conservadoras na Polícia e Ministério Público deveriam ter sido impedidas de estarem exercendo essas funções. Quem sabe se isso tivesse acontecido lá atrás, a gente nunca tivesse no Brasil uma lava-jato. E aí ninguém ia estar sabendo de nada até hoje. Indo por essa lógica, somente apoiadores do partido poderiam estar no setor jurídico da sociedade, porque os conservadores tragam tudo. Mas vem cá, onde mesmo que a gente vê uma polícia, um Ministério Público e um judiciário aparelhado com uma agenda de esquerda? Dica pra você, são nossos vizinhos e eles estão fugindo pra Roraima. Ah, e só pra constar, Roraima, por assistir de perto, sabe? Vendo? Votou em peso no Bolsonaro. Às vezes o ver pra crer faz toda a diferença. 3. Errou ao ter deixado de modificar os currículos das academias militares e promover oficiais com compromisso democrático nacionalista. E para explicar isso aqui, eu vou ter que usar a minha interpretação. Deixou de ensinar a agenda de esquerda aos militares em suas formações e deu um mole danado de não promover apenas militares que concordassem com a agenda do PT. Os caras realmente queriam um exército aparelhado. 4.
errou ao não redimensionar sensivelmente a distribuição de verbas publicitárias para monopólios de informação. E eu sinto que a Globo curtiu isso, hein? Em síntese, o Globo também fez uma matéria. PT confirma aparelhar em nome do projeto. Veja 2017. Exército foi sondado para decretar estado de defesa, diz general. Segundo o general Vilas Boas, políticos de esquerda fizeram consulta nos dias que antecederam o impeachment de Dilma Rousseff. Beleza, o que nós entendemos disso somado à resolução do PT de 2016? Com eles no poder, com as intervenções feitas na polícia, exército e Ministério Público, um impeachment jamais seria aprovado. E aí a Simone Tebet nunca poderia ter feito esse discurso. Por tudo isso, pelos crimes de responsabilidade fiscal cometidos pela senhora Presidente da República no ano de 2015, mas principalmente pelas consequências nefastas a esta e as futuras gerações que pagarão esta conta, fruto dessa irresponsabilidade fiscal, por todo o mal que causou e está causando à população brasileira, eu voto a favor do impeachment da senhora Presidente da República. Mas mais do que tudo, voto na esperança de melhores dias. Muito obrigada. Isso nos leva de volta à fala da própria Simone Tebet de 19 de setembro, que se eleito, Lula vai se perpetuar no poder. E sim, isso é um achismo da minha parte, mas seria interessante saber qual outro entendimento seria possível perante tudo que eu expus aqui agora. O UOL, setembro de 2022. PT prevê criar Guarda Nacional e despolitizar Forças Armadas. Criar uma nova força de Estado. Dessa vez, segundo a resolução do partido, com uma galera mais alinhada nas ideias do PT, né? Senão pode ser que não dê certo, tá? E eu acho que eles não vão correr esse risco. O que me remete a março de 2019 em uma matéria do Correio Brasiliense. Guarda Nacional da Venezuela reprime manifestantes contrários a Maduro. É isso que acontece. E aqui, pessoal, eu nem tô insinuando nada, eu tô apenas lendo notícias. E aí, Simone Tebet vai almoçar com Nine. Depois do almoço, ela anuncia que vai apoiar esse cara porque ele é o único que pode manter uma democracia. Eu espero de coração que alguém envie esse vídeo para Dona Tebet com as informações que a gente acabou de comentar, porque às vezes ela pode rever seus conceitos. A não ser que algo tenha sido oferecido a ela nesse almoço. Talvez o ministério? Não sei. Isso é realmente especulação das vozes da minha cabeça. Mas Simone é do MDB, do Renan Calheiros, aliado do Lula. Então, vou parar por aqui nos meus achismos. Mas o que não é achismo algum são as dezenas de declarações que o Nine já deu dizendo que vai regulamentar a mídia. E isso aqui não é nenhuma fake news. Preciso fazer uma regulamentação. Nós fizemos o processo, você acompanhou, o Franklin Martins coordenou a nossa conferência de comunicação, participaram mais de 3.000 pessoas e nós deixamos para o governo Dilma dar entrada, não sei por que não deram entrada no Congresso Nacional. Quando votar, pode ter certeza que se a gente voltar a governar esse país, a gente vai fazer sim a regulamentação dos meios de comunicação, porque certeza que vocês podem ter certeza que nós vamos fazer isso. Nós vamos definitivamente regular a comunicação desse país, porque vai ser bom para o país, vai ser bom para a economia e vai ser muito melhor e mais saudável para a democracia. Que é para a gente poder fazer uma campanha dizendo claramente que nós vamos regulamentar os meios de comunicação desse país. Aí pensa aqui comigo, Forças Armadas e Exército aparelhados, Ministério Público aparelhado, Polícia Federal aparelhada. A mídia debaixo do braço postando somente o que Nine diz é apenas a cereja do bolo. Ah, Bárbara, mas não é bem assim não é uma regulamentação do mal, ele não vai ditar o que vai ser publicado. Bom, então alguém pode me esclarecer o que essa fala quer dizer? Queremos ter ingerência, sabe? Não é fazer o conteúdo. É dizer que tal conteúdo não pode ser publicado porque ele é ofensivo à sociedade. Eu até poderia comentar a respeito, mas é muito mais interessante deixar falar quem assistiu acontecer. Ei, Ciro, o que você acha disso? Eu acho que a regulamentação da mídia já existe e é uma brincadeira que eu faço. Isso se chama controle remoto, ou dial.
né? Você tá ali ouvindo a Metropolitana, não gosta do que tá ouvindo aqui, passa para concorrente. Então, esse negócio de regulação da mídia é um perigo que o Lula está falando, porque está com ódio, quer se vingar, porque sofreu muito, realmente, muito constrangimento. O Lula foi trucidado na grande mídia, porque não teve o devido julgamento, correto? Eu acho que o Sérgio Moro trocou os pés pela mão, mas liderou um governo corrupto. Isso eu sei doidamente. Eu vi de perto, denunciei para eles. Olha aqui, estão roubando na Petrobras R$1 bilhão de contrato sem licitação, entregue para a empresa Manchester do senador Lício Oliveira. Isso aqui, olha, estão roubando em Furnas, o Eduardo Cunha que você deu Furnas está roubando lá. Eu fui pessoalmente. E quando ele engoliu e não falou nada, eu por precaução falei publicamente. Então eu tenho o arquivo, quem quiser, por favor, veja no Google. O Google agora é o meu grande parceiro. Porque, porra, eu tô falando coisa meu muito Deus. séria. É coisas muito sérias mesmo, mas tá bom aqui. Galera, o perigo de tudo isso é cair numa ditadura às vezes anunciada, às vezes velada, e se tocar pro que rolou depois que o juiz apitou o fim da partida. Arrependimento é quando você se dá conta que poderia ter feito algo para evitar uma situação ruim e não fez. E mais pra frente eu vou retomar exatamente a partir desse ponto, porque eu quero aproveitar o gancho para poder falar agora com os eleitores do Ciro. E aí, cara, beleza? Como é que você tá? Minutinho? Minutinho. Então, eu tenho uma teoria dentro de mim que é a seguinte, e se eu estiver errada, você pode discordar aqui nos comentários, porque com respeito vale tudo. Ciro, durante muito tempo, foi um árduo defensor do Lula, mas em 2018 alguma coisa mudou. E eu acredito que essa virada de chave foi quando o Lula, em sua cela, impedido de disputar a eleição por ser condenado em 2 instâncias pelo maior esquema de corrupção que o Brasil já viu, optou por, em vez de apoiar o Ciro como novo representante da esquerda, escolheu o Haddad. E agora, saindo da minha posição de oposição, e aqui eu não vou mais falar como eleitora do Bolsonaro, eu vou falar como espectadora. Eu consigo entender a mágoa que o Ciro sentiu. E talvez ele tenha segurado muita coisa do PT por acreditar que aquilo era um projeto de mudança e que no processo erros podem acontecer. Mas talvez ele tenha pensado que era por um bem maior. Ao ser excluído e rejeitado pelo Lula em 2018, o Ciro se tocou que, na verdade, era apenas um acessório usado conforme a conveniência. Existia sim um projeto de poder, mas o Ciro nunca faria parte daquela cúpula. Ele seria eternamente o bobo da corte que alegrava a militância, o cara que ficava lá na internet passando pano. Quando ele se tocou disso, ele virou as costas e foi embora. Você não lembra? O Lula tá preso, babaca. Foi bem ali. E o Ciro não saiu fora apenas do PT, ele literalmente se mandou daquela bolha que ele achava que ele pertencia. E foi então que ele resolveu falar o que antes era proibido em nome de um bem maior, no qual agora ele não acreditava mais. Foi aí que ele soltou o verbo. Palavra Game Corp. O Lulinha, filho do Lula, era administrador de um zoológico em São Paulo. De repente, transações milionárias com a Telemar. Meu irmão, eu estava lá, você lembrou, eu vou repetir, eu estava lá. Ele estava lá. Eu ajudei o Lula, não foi agora não, a vida toda eu ajudei o Lula. Eu vi o Lula se corrompendo. Pesado, O negócio doído pra mim, meu irmão. E avisei a ele. O Lula fez o que pros pobres? Criou o Bolsa Família, que é a memória afetiva do nosso povo. O Bolsonaro botou R$200 em cima. Eis o limite do PT. O Lula, durante o período que mandou no Brasil, deu lucro aos bancos de 8 vezes maior do que o Fernando Henrique. 8 vezes. Agora, no debate, o Bolsonaro partiu pra cima do Lula e denunciou corrupção. O Lula avacalhou-se, o Brasil inteiro assistiu. Sim. Foi falado de números de economia, não respondeu à denúncia de corrupção. Vocês não estão vendo o monstro que vocês estão criando? Sabe onde é que eu estava em 2018? Nesse mesmo lugar aqui. O Lula mentiu para o povo que era candidato de dentro da cadeia. Sabe o que o Lula faz? Chama o nosso povo de gado, chama o nosso povo de fascista. Agora. Pesado, né? Muito pesado. Desse trecho fica uma parte muito interessante, né? O Ciro mesmo pergunta: vocês não estão vendo o monstro que vocês estão criando? Palavras dele, não minhas. Deixa eu te mostrar uma outra fala do Ciro, também muito importante. Caramba, o Lula não aprendeu nada, ele anda com os mesmos ladrões do escândalo do Petrolão hoje. Ele fez um aceno no último debate. Porque ele é isso, ele é um cara simpático, carismático, eu tenho uma relação antiga com ele e tal, nunca fui do PT, nunca quis ser do PT, não é? Ajudei quando achei que tinha que ajudar e me afastei porque eu vi o Lula se corrompendo, eu vi.
Não tenho nenhum prazer em dizer isso. Eu estou dizendo hoje, baianos, o Gedel Vieira Lima, aquele dos 51 milhões de reais, procura no Google as malas de dinheiro. Era um o Lula lá apartamento atrás de deu para ele dinheiro. o Ministério da Integração Nacional e a Dilma deu a vice-presidência da Caixa. Esse cara meteu a mão, roubou 51 milhões de reais, foi fotografado, preso. Percebe, o Lula está com ele hoje, William Vac. Está. O Eunício Oliveira, o Lula deu R$1 bilhão de contrato, a empresa é Manchete. Cadê a imprensa brasileira? R$1 bilhão sem contrato sem licitação na Petrobras. Esse cara dá dinheiro para a petezada toda, está lá com o Lula no Ceará, tentando destruir um projeto que produzia a melhor educação pública do Brasil, sabe, subornando pessoas, violentando consciências. E isso é o Lula. Nossa, violentando consciências. Pra mim essa foi a frase. Até o Tardelli, meu cachorro, participou, né? Porque pesado, muito pesado. E eu penso que quem votou no Ciro em 2022 votou sabendo que tudo que ele disse se trata de uma verdade. E o voto útil dos animadores de torcida pro Lula já foram. Você que ficou com o Ciro, você ficou porque você sabe que o que ele disse realmente aconteceu. E você não quis compactuar com isso. E levando esse fato em consideração, você tem o meu respeito. Agora eu vou voltar a falar como eleitora do Bolsonaro. Sabe tudo o que você pensa saber sobre ele? Você já parou para pensar que pode não ser bem uma verdade? Como eleitor do Ciro, você foi levado por uma corrente ideológica ao longo da sua vida. E eu nem vou entrar nesse mérito porque, afinal, todos nós estamos presos nas nossas bolhas. Mas as nossas bolhas não irão nos livrar do que vai acontecer com quem concorda ou discorda de posições ideológicas. Nós seremos unificados, igualados. E não vamos todos ficar mais ricos e comer picanha. Vai todo mundo ficar pobre, igual, na mesma proporção. Então, se não acredita em mim, mas Leonardo Boff já avisou que tudo isso não passa de um grande show. E ele me disse, que a gente tem muitos diálogos, que eu, ao chegar à presidência, se chegar para a eleição, é a última chance da minha vida, que tenho 67 anos. Presta atenção, gente. Não, 76. 76. Vai ter 77. Presta atenção, gente, isso é importante. É a última chance da minha vida de fazer uma grande revolução. Vou fazer, porque depois disso já estou velho demais, não posso. Então, atenção. Vou fazer um discurso político, para que todo mundo possa manter a unidade nacional, mas a prática vai ser radical. O discurso é um, a realidade vai ser outra. E você vai mudar de vida. Mas talvez a sua mudança não seja para cima. E se isso não te assusta, sei lá, pensa nos seus filhos. E eu não tô falando isso para fazer um drama e te comover, até porque isso não combina comigo e talvez também não combine com você. Eu tô te dizendo isso porque a galera aqui do lado, a Argentina, tá avisando, tá falando. Os números dele estão assim gritando na nossa cara. Inflação da Argentina supera a da Venezuela nos últimos 12 meses. A alta dos preços no país, governado por Alberto Fernandes, chegou a 71% contra 62% registrados na ditadura de Nicolás Maduro. Alberto Fernandes, o presidente da Argentina, que em 2019 foi visitar o Nine na prisão. E agora afundou o país. Sua vice, Cristina Kirchner, foi acusada de algo muito parecido com o que o Lula foi acusado lá na Argentina, né? O Lula aqui, ela lá. Olha para você ver a consequência. Ministério Público da Argentina pede 12 anos de prisão para Cristina Kirchner. E a justificativa dela? Bom, parece ser bem familiar. Cristina Kirchner reage a pedido de prisão e alega perseguição política. E o mais interessante é como os nossos irmãos falidos estão super interessados na eleição brasileira. E o UOL nos conta o motivo. O presidente argentino aposta numa vitória de Lula como elemento determinante, não só para a integração regional e para a inserção da Argentina num contexto internacional, como para os planos eleitorais do denominado kirchnerismo, a ala mais radical do peronismo, liderada pela vice, Cristina. Apesar de as sondagens indicarem que ela tem uma imagem negativa de algo em torno de 80% da população do país. Lembra o que a Simone disse, né? Perpetuação do poder. Desde aqui até a Argentina. Lula que recebeu uma carta de parabéns do ditador Ortega, que começava dizendo o seguinte: querido companheiro e irmão Lula, a luta continua e a vitória é certa. Na Nicarágua do Ortega, os opositores são presos. As freiras e os padres
Então, eu não vou nem falar disso. Todo mundo aí já sabe. No Chile, que era considerada a referência econômica da América Latina com a chegada do Boulos chileno, agora a gente lê esse tipo de notícia. Inflação no Chile chega a 13,1% em julho, maior patamar em 28 anos. E eu posso falar da Colômbia, da Bolívia, da Venezuela, mas você já sabe de tudo isso. E foi por saber que no primeiro turno você não votou no Lula. O PT segue judicializando absolutamente tudo contra a oposição a eles junto ao TSE, que tem acatado absolutamente tudo. E agora o PT vai ao TSE pedir providências do Twitter contra os 34 maiores perfis da oposição ao Lula na internet, dizendo que somos articulados e está pedindo providências do Twitter. Agora eles nos acusam de crimes imaginários, do que eles acham que está acontecendo. Os caras nem foram eleitos e a situação já é essa. E eu sei que você pode não gostar de mim, mas isso não é justo. Isso é censura numa dita democracia. Você entende? O que você não queria em 3 de outubro, eu sei que você vai continuar não querendo no dia 30, no segundo turno. E o que eu quero propor para você é uma coisa bem simples. Eleja um governo que vá permitir que você continue sendo oposição ao Bolsonaro ou a quem você quiser se opor. Só garanta que você vai continuar sendo livre, que os seus filhos continuarão livres. E aí, depois que isso tudo acabar, a gente volta a discordar de tudo que a gente quiser com a liberdade garantida de poder fazê-lo. Não arrasta todo mundo para um buraco ideológico onde quem pagará o preço final serei eu. Com você bem do meu lado. A gente pode combinar assim? Tá? Agora é com você que nem se deu ao trabalho de sair de casa para votar porque encarnou o voto tiririca. Pior que tá, não fica. É, colega, agora o papo é com você. Primeiro ponto. Sério? Você realmente acha que não dá para ficar pior? Do fundinho de seu coração peludo, você realmente acha isso? Me conta, como é que tá a sua situação hoje? Do sofá tá dando para acompanhar a queda do preço da gasolina? Tá dando para ver o desemprego no menor nível dos últimos 8 anos? Tá conseguindo assistir 8 milhões de empresas abertas em 3 anos? Você tá assistindo que o nosso PIB pode bater o da China? Meu Deus! Você tá acompanhando que a nossa inflação vai ser menor que a dos Estados Unidos? Você viu que na pandemia o programa de preservação de emprego salvaram 10 milhões de empresas da falência, enquanto a ordem era ficar em casa e boa sorte? Notou a redução de 35% do IPI nos itens fabricados no Brasil? Ah, e você sabe quem acha que deveria ser o contrário? Redução de impostos? O Estado não investe e as prefeituras estão todas quebradas. Então, a desgraça que nós estamos é essa. Então, para ela aumentar a arrecadação, teria que ter um grupo de gente com coragem de propor aumento do imposto. Correto? Não tem. Do seu sofá você assistiu o Nine dizer que o financiamento ao sindicato vai voltar e quem vai pagar vai ser você? Voto imposto sindical não. A gente quer apenas um artigo numa lei que diga o seguinte: a contribuição sindical é da responsabilidade do sindicato convocar os trabalhadores em assembleia livre e soberana e os trabalhadores decidirem como vão contribuir. É um artigo de lei. Por que eles não fizeram? Não fizeram porque o fascismo não aceita sindicato forte. E não tem democracia forte no mundo que não tenha sindicato forte. É importante que o sindicato seja um freio de arrumação na ganância empresarial. Do seu sofá você anda assustado com o avanço do judiciário em cima dos demais poderes? Você está achando que os limites estão sendo ultrapassados? Se você continuar no sofá, no próximo mandato, o Nine vai escalar mais 2 do time dele. E se tá difícil reclamar agora, imagina depois de tudo isso que eu acabei de falar. O Bolsonaro hoje falou uma coisa muito importante e eu peço que, por favor, você preste atenção nisso. Se vocês botarem um pinguço para dirigir o Brasil, um cara sem qualquer responsabilidade, que tem um rastro de corrupção, um rastro de deboche para com a família brasileira, de ataques a padres, a pastores, de ataque às Forças Armadas, de ataque aos policiais. Vocês acham que vai dar certo? Vocês vão continuar com o emprego de vocês aí? Esse regime deles só dá certo
até acabar o dinheiro do país, e acaba rapidamente. Compare, veja os meus ministros e os futuros ministros de Lula. Ele não fala quem vai ser, ele não diz quem vai ser. Está na cara que o Zé Dirceu deve estar na Segov, Gleisi Hoffmann deve estar na Casa Civil, Dilma nas Minas de Energia. Vai trazer essa quadrilha de incompetentes para comandar o Brasil. Não vai dar certo. Não estou lutando por mim, queria estar na praia uma hora dessa, tomando caldo de cana, com a minha filha Laura, de 11 anos de idade, que tem semana que eu não a vejo, mas faço isso pelo futuro do meu Brasil. É a nossa liberdade que está em jogo. Nada usufrui desse governo, nem a pipoca da piscina aqui do lado. E no começo eu não podia sair aqui fora, sabe por quê? Porque eu podia ser assassinado por drones, até botar um sistema antidrone e poder frequentar um pouquinho aqui nas poucas horas de lazer que eu tenho. A vida que eu arrisco o tempo todo, vocês estão vendo. Gleisi Hoffmann no Ministério. Gleisi Hoffmann, a presidente do PT, que em matéria da Veja de dias atrás, nos contou que STJ julga se bloqueia salário de Gleisi por corrupção na Petrobras. Petrobras, essa que o Nine disse há pouco tempo atrás num debate que o PT moralizou, assim, bem na sua cara, na nossa cara. Pensa no Meirelles na economia. Gente, o Meirelles, que no início da pandemia deu essa ideia genial aqui. Meirelles defende imprimir dinheiro contra a crise. Risco nenhum de inflação. Nossa, o cara é um gênio. Até o Moro lançou a campanha Vem pra Urna, porque a gente volta a discutir depois das eleições. Agora é todo mundo contra o nosso inimigo em comum. Deltan fez a mesma coisa. E voltando agora no início do vídeo, eu te peço, faça o que você pode para amanhã não acordar arrependido. Não ir votar e deixar na mão do outro a decisão do seu destino. Quem não gosta de política é governado por quem gosta. E você é a diferença que falta. Você é o dono da sua vida e senhor das suas escolhas. Enquanto você ainda é livre para isso. E para encerrar, eu deixo o governador de Minas, Romeu Zema, dar a palavra final. Quem é mineiro tem obrigação de saber as tragédias, o caos, o sofrimento que um governo do PT causa. Dá para ver que o discurso da prática é muito diferente. Eu acho que todo mineiro que conhece um pouco dessa realidade deveria falar, eu sou petefóbico, porque precisamos... Só se sofrer de amnésia para poder querer que esse governo volte. E olhando um pouco para trás, o que os 15 anos de governo PT trouxe para Minas Gerais? Esse jogo só acaba quando termina. E eles podem ter toda a mídia e a máquina nas mãos. Mas nós temos o conhecimento do que a volta dos tempos sombrios representa para todos nós. E isso ninguém vai nos tirar. A gente se lembra. Vem pra urna. Esse canal segue desmonetizado pelo TSE numa ação sigilosa sem nenhuma explicação há mais de um ano. Então, entra pra família e seja meu sócio na transformação que apenas começou. E eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário. Até o próximo vídeo, galera. Fui.